Olá, eu sou o Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos, agora de volta ao YouTube no canal CL News LLC. Se inscreva, ative o sininho, avise para todo mundo, para não deixar a máquina esquerdo-psicopata silenciar a verdade. Aliás, me parece que o problema dessa minoria da população que bate palmas para fraudes eleitorais é acreditar que todo filho de pedreiro vai virar médico com esse mesmo desgoverno que fez o engenheiro virar motorista de aplicativo. Hoje, 20 de novembro de 2025, é o dia do biomédico, o dia do auditor interno, o dia mundial da filosofia, o dia universal da criança, o dia do técnico em contabilidade, o dia da industrialização da África e o dia nacional da consciência negra. Os indicadores financeiros mostram dólar subindo, euro, bolsa de valores e Bitcoin baixando, IPCA e Selic na mesma e alta do grama do ouro. Antes do noticiário político propriamente dito, uma ressalva necessária, imprescindível. O feriado de hoje, no Fazendão, é mais um lamentável equívoco paulo-freireano quando um grupelho de pessoas ideologicamente motivadas decidiu exaltar a memória de um negro que tinha escravos, que executava os negros que fugiam do quilombo, que não conquistou a liberdade de ninguém. Ao mesmo tempo, esse mesmo grupelho se esquece de uma figura como Luiz Gama, negro, advogado, que conquistou a liberdade dele sem derramamento de sangue, que libertou mais de 500 escravos, que foi um dos poucos intelectuais negros no Brasil escravocrata de então. É o fazendão sempre andando de lado ou de marcha ré. O Diário 360 informa que a segunda turma do Sindicato do Crime Organizado, que opera nas dependências do antigo STF na Praça dos Três Podres Poderes, deverá julgar entre os dias 5 e 15 de dezembro um agravo que tenta anular a condenação do presidente Jair Highlander Bolsonaro pela suposta liderança dele numa psicodélica tentativa de golpe de 2022. O recurso surgiu depois que Mefistófele, o amigo do amigo de meu pai, rejeitou um habeas corpus apresentado por uma cidadã. A revista Oeste traz a informação de que a indicação do amarra-cachorro Petralha Jorge Bessias ao Sindicato do Crime Organizado, substituindo Lulu Boca de Veludo, consolida um cenário já apontado por analistas políticos, onde a primeira turma da Pocilga vai permanecer sob forte influência do presidente dos traficantes, o maior ladrão da história do Brasil. Com a provável nomeação de Bessias, 4 dos 5 integrantes da turminha terão sido escolhidos pelo Petralha ao longo dos mandatos dele. A única exceção é a do satânico psicopata golpista, indicado pelo vampiro prestidigitador da dosimetria Michel Temer em 2017. O psicopata se projeta de qualquer forma como o principal articulador das decisões que, na prática, favorecem o desgoverno Petralha de ocupação. Na Gazeta Brasil, a informação de que o terrivelmente crente do pé quente e antigo sabujo dos Petralhas parabenizou Bessias após a indicação dele para o Sindicato do Crime Organizado. Na plataforma X, o texto desse erro crasso cometido por Jair Highlander Bolsonaro parabeniza Bessias, dizendo que é um nome qualificado da AGU que preenche os requisitos constitucionais. Ele também lambe as botas do maior ladrão da história do Brasil, dando os parabéns pela indicação e reiterando que dará todo o apoio ao que ele chama de diálogo republicano junto aos senadores.
A minha quase vizinha aqui em Orlando, a juíza Ludmila Lins Grilo, não perdeu tempo para reagir a essa dupla iniquidade, a indicação de Bessias e as congratulações do terrivelmente crente do pé quente. Ludmila escreveu o seguinte texto que o CL News assina embaixo, dizendo o seguinte, abre aspas, Ministro André, o senhor Messias é atualmente um sancionado internacional, com perda de visto por apoio, participação no regime ditatorial brasileiro. O senhor deve, ou deveria, saber que a AGU não pode ser utilizada para perseguir inimigos políticos, nem servir como escritório de advocacia privada dos amigos, o que tem acontecido corriqueiramente, inclusive perseguindo aquele que lhe indicou para o cargo de ministro do STF. Seu endosso reputacional público a esta figura é lamentável. Fecha aspas. Na Gazeta do Povo, a notícia de que um site publicou uma foto do deputado carioca Alexandre Ramagem nos Estados Unidos. O congressista teria deixado o fazendão em meio à condenação dele a 16 anos de prisão no embuste armado pelo Sindicato do Crime Organizado. O site Portal Platô, dedicado a notícias políticas de Brasília, publicou uma foto e um vídeo curto do deputado federal Alexandre Ramagem e da mulher dele, afirmando que o material foi registrado aqui nos Estados Unidos. A publicação afirmou que ele teria deixado o fazendão há pouco mais de um mês, apesar de estar proibido de sair do fazendão. A reportagem da Gazeta do Povo não conseguiu confirmar a informação com fontes independentes e a assessoria de Ramagem afirmou que não comentaria o caso. Ele não é considerado foragido. Ainda segundo o site Portal Platô, Ramagem teria viajado de carro até um país vizinho, acompanhado da esposa e das filhas, e de lá embarcado em um voo comercial com destino aos Estados Unidos. Documentos enviados por Ramagem à Câmara prevêem o afastamento dele entre 9 de setembro e 8 de outubro e de 13 de outubro a 12 de dezembro. Em nota, a Câmara dos Deputados afirmou que não foi informada da saída do Brasil e que não autorizou nenhuma missão oficial no exterior envolvendo o congressista do PL do Rio de Janeiro. A esquerdalha criminosa do PSOL, puxadinho petralha azul clarinho com bolinhas cor-de-rosa, já entrou em ação, pedindo a prisão imediata de Ramagem por, abre aspas, risco de fuga, fecha aspas. O Paulo Freireanismo dessa quadrilha burrinha é tal que eles não percebem que, se Ramagem já fugiu, a fuga já ocorreu, portanto, não existe mais risco de fuga. Não há nada tão ruim que não possa piorar. Na Berlim do Pará, onde se realiza a fracassada Flop 30, agora a novidade ambiental é o fogo. Um pavilhão em chamas provocou uma correria dos militontos participantes. Alguém disse que tudo começou quando um telefone celular que estava sendo carregado explodiu e pegou fogo. Não há confirmação de nada, a não ser da destruição de vários estandes e da fumaceira tóxica que tomou conta do local. Você sabia que pode acessar o CL News e o segmento de orações sem precisar de qualquer plataforma de mídia social? Está no ar o novo site clnewsoficial.com. Acesse o clnewsoficial.com, guarde o site nos favoritos do seu navegador, espalhe essa boa notícia e não se esqueça de enviar a sua colaboração. A sua ajuda é fundamental para a continuação e a sobrevivência desse projeto jornalístico, iniciado há 5 anos. Qualquer valor ditado pela generosidade do seu coração e ajustado pela realidade do seu bolso será sempre muito bem aceito. Desde já, muito obrigada! A Black Friday deste ano deve movimentar 5 bilhões e 400 milhões de reais no comércio do fazendão. A maior fatia ficará com os hiper e supermercados, segundo previsão da CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.
O feriado prolongado que teve início hoje deve movimentar milhões de veículos nas estradas e aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro. As rodovias e principais terminais aéreos dos dois estados terão um fluxo reforçado entre 20 e 24 de novembro. Os destinos mais procurados incluem Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Santiago, Buenos Aires e Miami. O governador do Distrito Federal, Inganês Rocha, sempre com um olho no peixe e o outro no gato, indicou Nelson Antônio de Souza, vice-presidente da Elo, para ser o novo presidente do BRB, o Banco de Brasília. A indicação ocorreu por causa do afastamento judicial do então presidente Paulo Henrique Costa, no contexto da Operação Compliance Zero, deflagrada anteontem. Costa estava nos Estados Unidos, mas tomou ciência da determinação. O presidente do INSS pediu o afastamento de uma diretora por causa da proximidade pessoal dela com um investigado pelas fraudes no Instituto. Gilberto Waller pediu o afastamento da diretora Léa Bressi Amorim das funções, alegando uma notória proximidade pessoal com o ex-presidente do órgão, Alessandro Stefanuto, que está preso e é investigado por suspeita de envolvimento no escândalo do roubo a aposentados e pensionistas. A Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça e Segurança Pública afirma que, para zerar o déficit de 202 mil vagas no sistema prisional do Fazendão, seriam necessários 14 bilhões de reais em investimentos na construção de novas unidades penais. Para o diretor de inteligência da Senapen, Antônio Glauter, o valor inclui apenas as obras de construção. A Polícia Federal apreendeu um jato avaliado em 200 milhões de reais pertencente a Daniel Vorcaro durante a operação policial que o levou a ver o sol nascer quadrado. A aeronave de luxo foi retida no aeroporto de Guarulhos no momento em que o dono do Banco Master tentava embarcar. A defesa alega viagem a negócios, mas os investigadores suspeitam de que ele estava mesmo dando no pé. O novo plano de paz dos Estados Unidos prevê que a Ucrânia ceda terras e armas, segundo a agência Reuters. O governo ucraniano não teve envolvimento na preparação das propostas, de acordo com as fontes da agência de notícias. As fontes que pediram para não serem identificadas devido à sensibilidade do assunto, disseram que as propostas incluíam a redução do tamanho das forças armadas da Ucrânia, entre outros pontos. Um navio espião russo entrou em águas britânicas e apontou raios laser para cegar os militares nos caças a jato que sobrevoavam a embarcação. A embaixada da Rússia em Londres rebateu as acusações e afirmou que o navio desempenhava uma pesquisa oceanográfica. O Museu do Louvre, na França, anunciou a instalação de uma centena de câmeras externas até o final de 2026. Ladrões roubaram o museu em outubro, levando joias avaliadas em 102 milhões de dólares. Um apagão em Paris afetou o metrô e deixou 170 mil residências sem energia elétrica. A operadora da rede elétrica da capital francesa afirmou que o motivo exato do ocorrido ainda é desconhecido. O maior incêndio urbano no Japão em quase 50 anos destruiu mais de 170 prédios. Pelo menos uma pessoa foi morta pelas chamas no distrito montanhoso de Saganoseki, na cidade costeira de Oita, no sul do país. A primeira-ministra do Japão chamou a atenção por dormir apenas 2 horas por noite. Sanae Takaichi marcou uma reunião sobre o orçamento durante a madrugada, afirmando que o horário era necessário. Cuba enfrenta uma emergência sanitária com 30% da população com dengue ou chikungunya. O diretor nacional de epidemiologia do Ministério da Saúde Pública, Francisco Duran, declarou na televisão estatal que 47.125 pessoas estão atualmente hospitalizadas no país por causa dessas doenças, um salto em relação aos mais de 20 mil casos que o regime castrista havia reconhecido anteriormente.
Neste dia 20 de novembro, em 1695, Zumbi, o último líder do Quilombo dos Palmares, era executado pelas forças do bandeirante português Domingos Jorge Velho. O evento hoje é equivocadamente comemorado como o Dia da Consciência Negra. Em 1923, o inventor, empresário e líder comunitário Garrett Morgan patenteava o sinal de trânsito com 3 luzes coloridas: verde, amarelo e vermelho. Em 1945, começavam em Nuremberg os julgamentos de 24 criminosos de guerra nazistas no Palácio da Justiça. Em 1962, chegava ao fim a crise dos mísseis de Cuba, quando o presidente norte-americano John Kennedy encerrou o bloqueio naval da ilha caribenha, depois que o secretário-geral Nikita Khrushchev decidiu remover os mísseis soviéticos instalados em Cuba. Em 1965, o governo militar editava o Ato Institucional número 4, criando o bipartidarismo. Em 1971, parte do elevado Paulo de Fronten, no Rio de Janeiro, desabava, matando 48 pessoas. Em 1975, a morte de Francisco Franco marcava o fim da ditadura na Espanha. E em 1985, ocorria o lançamento da primeira versão do sistema operacional Windows. Esta edição do CL News está quase terminando e eu aproveito para agradecer a você, dessa grande família patriota, por me receber na sua casa, prestigiar o meu NetJornal, me enviar mensagens, além de uma sempre bem-vinda ajuda financeira de qualquer valor, para que eu possa continuar nessa minha tarefa de tentar ajudar você a entender o que realmente se passa à sua volta e formar a sua opinião, a sua própria opinião, para você não depender de ninguém. Os números do Pix estão aí ao meu lado, como sempre, contando com a sua colaboração. Agora, com o novo canal do YouTube, você pode acompanhar o novo Jornal dos Jornais, que vai ao vivo todas as manhãs com algumas das primeiras páginas de jornais brasileiros e estrangeiros, além do CL News e do segmento de orações, publicados sempre no começo da noite. Além de assistir pelo YouTube, é claro, você pode fazer o mesmo pelo meu website. Acesse e guarde o link clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. Aqui vai um forte abraço para o Andélcio Antônio Fernandes, lá de São Paulo, capital. Para o Mário Luiz Ribeiro Nouf, também de São Paulo, capital. Carlos Alberto de Melo, de Brusque, Santa Catarina. Débora de Vasconcelos Wolff. Luiz Gomes Duarte, Roberto Jesus, Sandra de Laurentes, Daniel Galvão Piovani, Thierry Vieira, lá de Osasco, no estado de São Paulo, Valério Siqueira, Márcia S.M. Barbio, Rob Roy, Galeno Cambeba e para o Carlos Eduardo Pieroni. E mais uma coisinha. Um fato inédito ocorreu no Fazendão outro dia. Este caminhão aí, capotou no meio da rodovia e pela primeira vez na história do Brasil não apareceu ninguém, nenhuma viva alma para saquear a carga. Por que será, hein? Até a próxima.